através da transição online, e vamos começar o nosso culto com o coro Só pela Graça de Cristo, e vamos cantá-lo de pé, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus e agradecer pela sua graça por cada um de nós. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, graça e seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por dares a salvação. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por dares a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, graça e seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por dares a salvação. Foi lá na cruz que Jesus deu seu perdão. Graças te damos por dares a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, graça e seu amor, graça e seu amor, graça e seu amor.
Obrigada pela tua graça e pelo teu amor por cada um de nós, Senhor. Obrigada porque podemos estar na tua presença, Senhor. Obrigada por nos teres trazido aqui em segurança, Senhor. Obrigada mais uma vez pelo teu amor demonstrado por Cristo na cruz. Obrigada pela salvação, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito que habita em nós, Senhor. E oramos para que tu purifiques os nossos corações neste momento, Senhor. Pedimos para que tu, Senhor, removas das nossas mentes todas as distrações, Senhor, que nos desviem de ti. E oramos para que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, que nós possamos ser transformados por ti, que as nossas vidas te deem toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos voltar-nos então para a palavra do Senhor. E eu coloquei ali como título da nossa meditação: Teu é. E parei ali nas reticências porque vamos ver o que é mais à frente. Mas gostava que começássemos com uma leitura e ela encontra-se no Salmo 62. E o salmista neste salmo também faz muitas alusões e referências, particularmente àquilo que Deus é. Eu vou pedir a um irmão ou irmã para fazer a leitura deste salmo. Poderão acompanhá-lo ali pelo monitor ou nas vossas Bíblias. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra mim, contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Obrigado. Vamos curvar as cabeças em oração. Mais uma vez, Senhor, queremos dar-te graças por esta oportunidade que nos concedes de nos reunirmos com o propósito de louvar, de te adorar. Também, Senhor, de te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós e sobre cada uma das nossas famílias. E queremos também agora pedir a tua bênção, a tua direção, Senhor, para este tempo que vamos refletir sobre a tua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Teu é. Pois bem, como é que está o vosso coração? Pronto, é que como já faz um mês, creio que coincidiu precisamente com a meditação relacionada com a ceia do Senhor no mês passado, podia ser que o coração já tivesse arrefecido. Também o tempo leva a isso, não é? Mas lembra isto referindo a experiência daqueles discípulos a caminho de Emaús, que tiveram um encontro com Jesus, que transformou completamente a sua perspectiva acerca de quem Jesus verdadeiramente era. E eles diziam depois um para o outro, não é? Não ardia em nós o nosso coração.
e quão bom é quando o nosso coração continua em brasa, não é? Quando o nosso coração continua a arder. Agora, isto já foi um mês. Agora, se eu perguntar o que é que falámos na semana passada, é que a coisa... sobre o Pai Nosso, oração, mas o tema propriamente era prioridades. Prioridades ou prioridade, não é? E que a nossa prioridade deve ser, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu ainda trouxe aí o slide anterior, portanto, deixei ali a fotografia de lado do outono, portanto ela só tem a ver com a época do ano em que estamos a viver, o outono. Há pouco a Isabel falava sobre o Natal, e eu estava ali quase em pulgas para dizer, pois, o Natal é tudo isso aqui no hemisfério norte, porque lá no hemisfério sul é completamente diferente, não é? No que se toca a frio, do que toca a estes climas, não é? Mas isso é uma coisa de sumenos importância, porque pela narrativa bíblica tudo leva a crer que o nascimento de Jesus nem sequer em dezembro ocorreu, portanto, porque por vários motivos, não é? A alusão ao facto que os pastores estavam no campo a guardar os seus rebanhos, é coisa que não se faz no inverno, não é? Mas então tínhamos visto precisamente com base neste versículo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em segundo lugar, a justiça de Deus. E em terceiro lugar, as demais coisas. E nós invertemos a ordem das prioridades, e muitas vezes vamos buscar em primeiro lugar as outras coisas, as nossas conveniências, e em último lugar Deus. Mas então eu escolhi para, na altura, leitura com base neste texto das Escrituras, a oração de Jesus quando ensinou os seus discípulos a orar, o tradicional chamado Pai Nosso. E neste texto que eu optei por escolher, estava em Mateus capítulo 6, no mesmo onde estava este texto também que tinha a ver com o Sermão da Montanha. Então encontramos aqui neste capítulo 6 uma pequena diferença da narrativa de Lucas no capítulo 11. E essa pequena diferença resulta precisamente no final da oração, em que depois encontramos este versículo que eu intitulei o 13b, que é a parte final do versículo, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Dizem os entendidos na matéria que o texto de Lucas é que é o correto, que este texto de Mateus teve um acréscimo, que é por assim dizer, aquilo que depois, na linguagem teológica, se chama uma doxologia. E eu coloquei ali, então, no slide seguinte, esse termo, doxologia. E um dicionário qualquer, não precisa de ser um dicionário bíblico, depois tenho uma pequena observação de um dicionário mais teológico, mas o dicionário bíblico tradicional diz que a doxologia é a manifestação gloriosa de Cristo. De Cristo ou de Deus, porque Ele e o Pai são um, não é? Portanto, estamos a falar de Deus. Doxologia é a manifestação gloriosa de Cristo. Ou também o louvor ou prece à glória de Deus, como em Glória in Excelsis ou Glória Patri. São termos usados até nos cânticos que muitas vezes usamos e que nem sequer sabemos qual é a sua origem. Tem a ver exatamente com esta expressar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus. Um dicionário mais teológico diz que este termo deriva do grego e doxa quer dizer glória,
e denota então a atribuição do louvor atribuído às pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a eles deve ser prestada esta adoração. Pois bem, então, mas lembrando aquilo que eu referi, que o facto do final da oração não vem mencionada, por exemplo, em Lucas, tudo isto tem a ver então com a bênção refletida naquela oração. Isto fez-me lembrar uma bênção que nós usamos e que citamos sempre em cada domingo, após o culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre também. Está em 2 de Crónicas, capítulo 13 e versículo 13. 2 aos Coríntios, peço desculpa. Portanto, vamos voltar a lembrá-la mais à frente. Mas, dizia eu então, e podemos passar ao slide? Ok. Que esta doxologia, portanto, com a qual Mateus termina esta oração do Pai Nosso, podemos dizer que tem algum fundamento, e não tem nada de errado, naturalmente, embora se possa dizer que ela não terá tido ou não terá sido expressa por Jesus logo no início, foi um acréscimo, mas que tem até por base as palavras que estão em Crónicas, em 1 de Crónicas, capítulo 29, e os versículos 10 até o versículo 13. Mais um voluntário então, porque ali já começa a ser letra miúda demais para os meus olhos. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Então, eu até fiz questão de destacar as expressões que vêm mencionadas naquela oração de Mateus capítulo 6, não é? Teu é o reino, o poder e a glória. Já encontraram ali essas expressões um bocadinho só mais destacadas, não é? Estão cá todas, não é? Portanto, não era nada de novo ou de extra que estava a ser mencionado. O importante é realmente pensarmos sobre isto e pensarmos pelo facto de que já estamos a ver a quem é que pertence todos estes atributos. A Deus. Teu é o reino, o poder e a glória. E não é demais refletirmos, naturalmente, que cada uma destes atributos, vá lá, se é assim que podemos designar, se conseguem esgotar só numa meditação ou numa mensagem. Cada um deles, só por si, daria pano para mangas. Mas não é demais pensarmos sobre isto. Tanto mais que vivemos dias em que, não obstante se celebrar a Páscoa ou se celebrar o Natal, as pessoas não celebram Cristo. As pessoas não celebram Deus. As pessoas não celebram a sua salvação. As pessoas não celebram quem Ele na realidade é. Por isso, a Isabel há pouco desabafava este sentimento. Este Natal que o mundo cria não nos diz absolutamente nada.
esta Páscoa que o mundo celebra não nos diz absolutamente nada. A Páscoa não é o coelhinho. A Páscoa não são as amêndoas. A Páscoa não são os ovos. Bem como o Natal não é isto. Não é o bolo rei, embora eu gosto muito. É o meu bolo preferido. Está bem? Mas não é, isso não é Natal. Teu é o reino. Eu só quis aqui mencionar ou listar alguns versículos. Um deles está também no Salmo lido, no Salmo 22, versículo 28. Porque o domínio é do Senhor e Ele reina sobre as nações. O domínio é do Senhor e Ele reina sobre as nações. Coitado do António Guterres. Estão a ver quem é o artista. Não é o Variações, é o António Guterres. O homem bem se esforça, está à frente da ONU, não é? Mas não consegue pôr ordem na casa. E muitas vezes os homens querem excluir Deus da história. Querem omitir este poder de Deus. E é Deus quem reina. Venha quem vier. Façam o que fizerem. Deus é Deus quem reina. Deus é o Senhor, acima de tudo e de todos. E é importante que cada um de nós se aperceba disso, especialmente os que estão em lugares de chefia, em lugares de liderança. E muita coisa estaria mais nos eixos se esses líderes reconhecessem este facto. Independentemente de serem destros ou canhotos, estão a perceber o que é que eu quero dizer com isto? Independentemente de serem de esquerda ou de direita, é Deus quem reina. E arda por onde arder, façam o que fizerem. Deus não deixa que nada aconteça sem que realmente Ele consinta. João capítulo 18, versículos 36 a 38. Eu não coloquei ali naturalmente todo o texto, mas se houver algum voluntário que já tenha esse texto aberto, eu vou pedir para que o leiam. Estas são as palavras de Jesus para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Há uns dias falava sobre este diálogo entre Jesus e Pilatos. E a forma como, de certa forma, Pilatos ficou perturbado, consciente de que verdadeiramente Jesus não merecia aquele castigo, aquela condenação. A própria mulher de Pilatos, não é? É mencionada em alguns dos evangelhos, dizendo que estava-lhe a tirar o sono. Logo tu és rei? Perguntou Pilatos. Não nos esqueçamos da questão política que estava ali em jogo, porque a Palestina estava sobre o domínio do Império Romano. E haver alguém, a não ser o fantoche do Herodes, que quisesse sobrepor-se ao domínio romano, era caso sério, não é? Mas Jesus disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para ser rei e senhor. Mas o meu reino não é deste mundo.
E depois, falando sobre a verdade, Pilatos fez aquela pergunta, que é a verdade, mas não esperou a resposta. Provavelmente Jesus lhe teria dito aquilo que João descreve no seu Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas reparem, estas palavras são tão rotineiras que já as conhecemos de cor e salteado. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio, outro caminho, outra forma de chegarmos ao céu, de chegarmos a Deus, a não ser por Jesus. E não é preciso ninguém para chegar a Jesus, para chegar a Deus. É diretamente com Ele que nós temos que tratar. É diretamente com Ele que nós temos que falar. E por isso, não é? Temos o versículo que já foi citado há pouco, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas não é isso que nós fazemos. Não é isso que nós buscamos em primeiro lugar. É as demais coisas. Então, o slide seguinte, na minha busca pelos diversos comentários ou dicionários, encontrei esta expressão que eu quis aqui destacar. O reino de Deus não se refere a um lugar físico, tangível, mas a um estado de espírito, de submissão e obediência a Deus. O reino de Deus não é um Estado, não é o Estado do Vaticano. Está bem? O reino de Deus não é um Estado físico, não é um lugar tangível, mas sim um estado de espírito. Um estado espiritual de submissão e obediência a Deus. Este é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E em segundo lugar, diz o Mateus, nesse capítulo, eu é o poder. Teu é o poder. Eu penso que não temos quaisquer dúvidas a esse respeito. Nós, eventualmente, alguns põem em dúvidas o poder de Deus. Muitos questionam. Se Deus existe, porquê é que isto, ou porquê é que aquilo, ou porquê é que aquilo outro? Acontece. E na maior parte dos casos, essas coisas acontecem não por culpa de Deus, mas por nossa culpa. Pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelas nossas opções. E no Salmo 62, versículo 11, que é um dos versículos que me levou a nós lermos este Salmo, diz precisamente isto. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. E o que é que tem a seguir? Não, tem lá. Ponto final. A pontuação também é importante. Agora já não. Agora é tudo de carreirinha, não é? Escreve-se, não há vírgulas, não há... Não. O poder pertence a Deus. Ponto final. Está bem? A pontuação é importante também para destacar e dar ênfase àquilo que estamos a ler. O poder pertence a Deus. Ponto final. E Jesus colocou Pilatos, então, na ordem, quando lhe fez esta afirmação, não é? Que está em João, capítulo 19, versículos 10 e 11. Creio que, portanto, não tenho ali o texto, mas
10 e 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder tinhas Se não se te de fosse, cima não te fosse dado. não te fosse dado. O Pilatos puxou dos galões, não é? Disse: olha lá, tu não sabes que eu tenho poder para... Não. Tu, o poder que tens foi-te dado por Deus. E quão diferente seria o governo deste mundo se cada um daqueles que estão em iminência reconhecessem que o poder não é deles. O poder foi-lhes atribuído por Deus. Não só, por isso também a palavra de Deus diz que não devemos submeter às autoridades, não só às boas, mas também às más. Porque elas foram dadas por Deus. Vamos nós lá entender isso? Não. Mas é nossa obrigação e nosso dever obedecer. Infelizmente, vemos situações onde isso concorre para guerras, não é? Não é preciso dizer muito, não é? Basta ver o que é que está a passar entre a Rússia e a Ucrânia, o que está-se a passar entre Israel e os demais países, nomeadamente também o Irão, que é o que está por trás de tudo aquilo, o que está a passar-se em Moçambique, por exemplo, e o que está a passar na Venezuela, e agora continuávamos aqui. O poder pertence a Deus. Nenhum poder foi atribuído que não venha de cima. E Mateus, eu só coloquei ali parte do versículo, mas conhecemos-lo de cor e salteado. Jesus disse: é-me dado todo o poder. E depois, e fazei discípulos de todas as nações. Jesus tem todo o poder. E Ele nos comissionou a irmos. E deu-nos esta ordem. E nós muitas vezes não estamos a obedecer à ordem de Jesus. Indo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura. Mas um versículo, deixa-me só aqui ver as minhas. Tua é a glória. Exatamente. Tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. E quando pensava nesta manifestação de Deus, a sua glória, podíamos ver em tantos textos das Escrituras essa manifestação da glória de Deus. Mas logo ao meu pensamento saltou a descrição de Isaías, capítulo 6. E os versículos 1 a 7 descrevem, por assim dizer, aquilo que Isaías viu e aquilo que ele sentiu. Não só aquilo que ele viu, mas aquilo que ele sentiu. E mais um voluntário, então, para ler. Peço desculpa não estar ali todo o texto, mas podemos, e às vezes é bom também buscarmos na palavra a confirmação daquilo que estamos a ler e a mencionar. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Aqui 2 aspectos, então.
os meus olhos viram a glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E sabem o que é que, na maior parte dos casos, os homens têm tentado fazer? É dizer que esta terra e este mundo não foi criado por Deus. Com isto estão a tentar negar a existência de Deus, o seu poder, a sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Cada manhã que acordamos, a Isabel também falou sobre isso, cada momento que nós desfrutamos, o pão de cada dia, a luz, o ar que respiramos, a saúde, uns mais, outros menos, não é? Mas isso é outro problema. Mas tudo isso reflete a glória de Deus. Nós cantamos um coro que diz: posso ver em ti a glória do meu Deus. E quantas vezes nós, em vez de vermos no nosso irmão a glória de Deus, vemos os seus defeitos, as coisas más, porque todos nós temos. Mas quão importante era podermos descobrir a glória de Deus no nosso irmão, na nossa esposa, no vosso marido, não é? Não posso dizer no meu marido. Portanto, vermos a glória de Deus nos filhos, em tudo. Podemos e devemos ver a glória de Deus. E quando vemos isso, o que é que Isaías sentiu? O que é que ele reconheceu? O que é que ele disse? Ai de mim. Ai de mim. Estou perdido. Estou perdido. Porquê? Eu sou um homem de lábios impuros. Sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios. e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lábios impuros, o que é que isso quer dizer? Pecado, blasfémia, palavras torpes. Ainda ontem, salvo erro, falava com a Isabel acerca de umas pessoas que tenho estado a acompanhar e que utilizam as piores palavras que se possam existir no léxico do mundo. Pais e filhos, as asneiras do... Esta é a maneira do mundo viver. Ai de mim que eu vou perecer porque habito no meio de um povo de lábios impuros. E não nos esqueçamos de uma coisa, que a boca fala daquilo que está no coração. Portanto, é isso que eles têm no seu coração. E o Senhor pretende limpar, como fez com Isaías, purificar o nosso coração, para que as nossas palavras, para que os nossos pensamentos possam refletir a glória de Deus, a sua glória. João capítulo 1, verso 14, não estou a saltar nada, pois não? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, aquilo que Mateus acrescentou, se é que podemos dizer, ou aqueles que depois, mais tarde, vieram a acrescentar a esta oração, não podemos dizer que não tem nada de errado. Bem pelo contrário. E eu citei no domingo passado este facto que ele termina atribuindo de novo a glória a Deus, não é? Pois bem, agora sim temos um outro versículo que já não cabia ali, que está em Isaías
capítulo 42 e versículo 8. E que nos diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Já há uns dias citámos este texto. E quão bom é pensarmos na profundidade deste texto. Eu sou o Senhor e a minha glória a outro não darei. Deus não abdica da sua glória, nem a cede a ninguém, nem a imagens de escultura. E quantos andam com imagens aos ombros, às costas, desde sempre? Sim. Mas Deus não reparte com mais ninguém a sua glória. Porque é exclusividade de Deus. Teu é o reino. Teu é o poder. E tua é a glória. Quão bom seria que nós colocássemos estas coisas na nossa mente e procurássemos pautar a nossa vida por estes parâmetros e por estes princípios. Só então, título final, eu resumi dizendo que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus, não é? Portanto, a Igreja vive para o reino e para a glória de Deus e pelo poder de Deus. Edificarei a minha igreja, diz o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja ao fim destes 2 milénios continua viva, se deve única e exclusivamente a Deus, ao seu poder e à sua glória. Que o Senhor nos ajude a podermos realmente ter estas prioridades, não só individualmente e pessoalmente, mas como igreja. Então, sim, o último slide tem ali o título completo. Teu é o reino e o poder e a glória. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te damos graças por podermos refletir sobre aquilo que tu nos dizes na tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a podermos realmente pautar as nossas vidas por essa mesma palavra, buscando, acima de tudo, a tua glória e, com ela, certamente, a bênção de cada um de nós, a bênção de cada família, a bênção, Senhor, de cada um daqueles com quem nós privamos e que podem conhecer a Ti através do nosso testemunho. E é no nome de Jesus que nós tudo te pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Irmão, temos a Santa Ceia e
Bem, então vamos passar para a próxima parte aqui do culto. Vamos iniciar, nesse caso, um momento antes da Santa Ceia. Vamos cantar aqui um hino, o hino ao que está sentado. Falamos aqui da glória de Deus e a Ele somente a glória. Portanto, vamos cantar essa pessoa que, no caso, Deus, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 30 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu gostaria, neste momento, de, como nós já temos feito, dizer a cada um dos irmãos que vamos ter um tempo de meditação, enquanto uma música suave vai tocando. É um tempo de oração, é um tempo de meditação, é um tempo de reflexão. É muito importante aquilo que nós vamos fazer, e acabamos de ler na palavra do Senhor
aquilo que deve ser feito. Examine-se, pois, o homem, a mulher, o jovem, a criança. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Vamos fazê-lo. E depois deste tempo de meditação, de reverência, o grupo de louvor virá para a frente, o pastor e o irmão António virão para a frente, e depois de orarem será distribuída a ceia. E gostaríamos, sem pressas, que as pessoas se dirigissem à frente, levassem o pão e o vinho para o seu lugar, sem pressa, e aí ficassem até que depois o pastor irá dizer e convidar-nos todos nós para comermos e tomarmos e bebermos o vinho, símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos ter este tempo de reverência e de meditação. Dizia eu então, vamos dar graças por estes símbolos que o Senhor instituiu como memorial do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Bendito Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pelo
pela manifestação do teu amor, pela dádiva do teu dom inefável, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi e continua a ser. E é por Ele, Senhor, que nós temos acesso a esta graça. É por Ele, Senhor, que nós temos acesso à Tua glória, pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, pelo Seu corpo que, Senhor, foi moído pelos nossos pecados. Aceita, Senhor, pois a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos batizados e em comunhão, nesta ou noutra igreja evangélica, são convidados a tomar parte nestes símbolos do corpo do Senhor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos com sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos com sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo resplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Vamos, pois, tomar então estes símbolos em memória do Senhor.
Bem, irmãos, então tendo já ceado, vamos passar a parte dos dízimos e das ofertas, e como diz a palavra de Deus em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante estou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder, e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Destruído, faz-me novo, tão ferido, sara-me, angustiado, tu me guias, tão vazio, enche-me, sou culpado, dá-me graça, pelo sangue de Jesus, me recebes, sem hesitar, glória a Deus, eu venho a ti, tal qual estou, eu venho a ti, e tu, minha alma, limparás com teu amor, me volverás, ó Salvador, me achego a ti. Destruído, faz-me novo, tão ferido, sara-me, angustiado, tu me guias, tão vazio, enche-me, sou culpado, dá-me graça, pelo sangue de Jesus, me recebes, sem hesitar, glória a Deus, eu venho a ti. Destruído, faz-me novo, tão ferido, sara-me, angustiado, tu me guias, tão vazio, enche-me, sou culpado, dá-me graça, pelo sangue de Jesus, me recebes, sem hesitar, glória a Deus, eu venho a ti.
Ó grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, glorificando e louvando o Teu santo nome, dando a Ti todo o poder, a honra e a glória, meu Pai. Nesta manhã eu gostaria de agradecer também pela vida de cada um que esteve aqui presente, pelas ofertas e dízimos levantados, que sejam usados em prol da Tua obra da melhor forma possível, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, meu Pai. Conduz-nos no decorrer deste culto, nos dando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, renovando dia após dia essas bênçãos nas nossas vidas, meu Pai. É tudo o que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Convido alguém para, sem olhar para o ecrã, dizer o versículo deste tempo de motivos de oração. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Muito bem, já quase toda a gente não olhou para o ecrã. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem costuma estar cá à frente não está, porque está com a família, a Telma está com a sua família no norte, e damos graças a Deus por tudo, está a correr bem. Ainda ontem eu tive notícias da nossa irmã. Também damos graças a Deus porque Deus tem cada dia respondido às nossas súplicas, às nossas petições. Temos muitas graças a Deus a dar por aquilo que Ele tem feito na vida do Luís, e oramos para que a sua salvação seja realmente algo que ele possa testemunhar. Também nós gostaríamos de dizer que o nosso irmão Garbi e a nossa irmã Trux não estão este fim de semana connosco, mas se Deus quiser para a semana estarão. Eles estão na Holanda com os seus amigos Enk em Ruli, que esta semana então celebram os 160 anos de ambos, do casal, não é? 80 anos cada um deles. E eles fizeram uma celebração muito especial com a família, e os nossos irmãos estão lá também. Esta semana temos orado pela Vanessa, muito especialmente, e pela sua mãe, que já vínhamos orando, mas esta semana tivemos-las sempre nas nossas orações. A mãe da Vanessa teve um AVC isquémico, além da sua situação que está a fazer quimioterapia devido ao cancro que tem. Mas a nossa irmã Vanessa está muito cansada. É muito difícil para os que estão doentes, mas para os cuidadores torna-se muito difícil. A dificuldade é outra, não é? E a Vanessa está mesmo muito cansada. Continuemos a orar, não só pela sua mãe, mas também pela Vanessa, para que ela tenha forças para continuar a cuidar da sua própria mãe. Gostaria de dizer que na próxima terça-feira às 10 horas teremos a nossa reunião de oração. Convidamos todos a estarem presentes online. Nós enviamos o link antes da reunião de oração e gostaríamos que todos pudessem estar juntos connosco. É um tempo em que nós podemos partilhar, é um tempo em que nós podemos orar, e tem sido um tempo de grande bênção. Há 2 anúncios que eu gostaria de fazer, e vou usar este tempo aqui também. A nossa festa de Natal está-se quase a chegar. Eu esqueci-me de acender a vela logo no início do culto. Pronto, acendemos lá a meio do culto, mas estamos quase a chegar ao Natal. Então, este ano nós vamos fazer a nossa festa de Natal dia 15 de dezembro. Podem dizer assim, mas ainda falta tanto para o Natal. Mas devido a alguns irmãos estarem fora, já no dia 22, nós vamos fazer então a nossa festa de Natal dia 15 de dezembro. E gostaríamos também de, nesse mesmo dia, dia 15, fazer um almoço com toda a igreja. Por isso, eu gostaria que no final, comigo ou com a Andreia ou com a irmã Lauriana, pudessem vir dar os vossos nomes e depois nós juntamos, está bem? Porque dependendo do número de pessoas, nós diremos depois onde é que será o almoço feito. Mas convidamos todos não só a estar, mas trazer o seu prato preferido, para depois juntos partilharmos. É um tempo de gratidão, é um tempo de ação de graças, então vamos fazer nesse dia, o dia da ação de graças, trazendo o nosso prato preferido, está bem? E temos tantas nacionalidades connosco, acho que vai ser um Natal muito colorido, um Natal muito cheiroso,
também. Damos graças a Deus também e queremos continuar a louvar o Senhor pelo que Ele tem feito pelas famílias da nossa igreja. E queremos continuar a pedir que orem pelas famílias da nossa igreja. Sabemos que a família é o que o inimigo mais deseja destruir, mas nós sabemos que a família é o que Deus mais quer, não é? E nós precisamos de estar preparados, nós precisamos de estar atentos. Por isso vamos orar, vamos continuar a orar pelas famílias da nossa igreja. E estamos felizes por aqueles que nós podemos ver que têm continuado, que têm preservado no caminho do Senhor. Por isso, louvamos o Senhor por isso. Louvamos o Senhor pelas famílias da nossa igreja e continuamos orando por elas. Hoje não há aniversariantes, vamos guardar para a semana já temos aniversariantes, por isso ficamos por aqui. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2, obrigado, irmão Fernando. Às vezes é preciso mesmo levar a carga, está bem? Que nós estejamos preparados para levar a carga. Não é só alguém ligar e dizer, eu preciso que ore. Às vezes nós precisamos levar a carga desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que precisa tanto de nós. Levai as cargas uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Estamos quase a terminar o nosso culto. Já passou. E eu esqueci-me. Devia ser nesta altura, mas não faz mal. Temos 2 visitas hoje. Temos uma visita que fala português e outra visita que fala alemão. Mas eu nem me atrevo, claro, porque eu não sei nada de alemão. Então, vamos primeiro começar pela Dona Socorro, que é a nossa visita hoje. Estamos muito felizes por tê-la no nosso meio. Estamos muito gratos a Deus e espero que tenha sentido bem. Ela chegou do Brasil, vai passar uns tempinhos cá conosco, no nosso país, e estamos muito felizes, muito alegres. Bem-vinda. A igreja diz... Bem-vinda! E a Renata vai oferecer para si um presentinho da nossa igreja. E também a Amrei trouxe a missionária amiga. Então, a Amrei quer apresentar, que eu depois digo aqui. Então, Caroline, you are very welcome with us, and we would like to give you a present from our church, ok? Então, e a igreja diz a Caroline, bem-vinda, you are very welcome. Irmãos, e quase a terminar o nosso culto, vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico chamado Que Segurança. Vamos cantá-lo de pé e com alegria, irmãos. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus e venho de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a livre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a livre louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a vida e louvor. Canta minha alma,
este louvor. Sempre me vendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Pois quando o nosso coração está a arder, o louvor também é ardente. Vamos ter então uma palavra de oração. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por este tempo passado na tua presença. Pela comunhão, Senhor, que podemos desfrutar uns com os outros e principalmente contigo. Pois tu prometeste e certamente estás connosco quando 2 ou 3 estão reunidos no teu nome. Queremos agora lembrar aqueles que não puderam estar connosco e tu sabes os motivos que os impediram de tal. Também os possas abençoar. Também possas ser com aqueles que estão enfermos e que carecem da tua graça, da tua misericórdia, da tua ajuda, Senhor, na sua recuperação. E colocamos nas tuas mãos esta nova semana, pedindo a tua bênção também, que possas nos acompanhar em tudo quanto fizermos, em onde quer que estejamos, possamos ser, Senhor, o bom cheiro de Cristo. Entregamos todas estas coisas nas tuas mãos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar então o texto de 1 aos Coríntios, ou 2 aos Coríntios, capítulo 11, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vós ou com cada um de nós. Amém.